Achas a disciplina de história uma disciplina chata, incompreensível? Ou já te encontraste numa situação em que tiveste um professor de história que não sabia explicar, que as suas aulas limitavam-se em ditar apontamentos, apontamentos que deviam ser ditados ou pertencer a 4 aulas, ele somente ditar numa só aula. Por esses e outros motivos, fizeram com que não gostasses da disciplina de história. Portanto, eu estou aqui com o canal História Rindo para fazer-te mudar a forma de encarar a disciplina de história, fazer-te mudar o pensamento que tens sobre a disciplina de história. Portanto, não saia deste lado, subscreva-se ao nosso canal, clique em gostei no nosso vídeo. Eu volto já, depois da vinheta. Olá alunos, olá alunas, meu nome é Nelson Vidro, sou professor de História e este é o vosso canal História Rindo. Antes de explicar o que é História Rindo, quais foram as motivações, quais são os objetivos da criação deste canal, ou o que queremos com este canal, quais são os conteúdos que serão partilhados no canal, o que nos levou à criação dele, qual será a periodicidade da divulgação dos nossos vídeos ou publicação dos nossos vídeos. Antes eu gostaria de contar, de forma resumida, uma história que nos motivou para criar este canal. Bom, quando eu era aluno, eu era um daqueles que, acredito que você seja um deles, que não gostava da disciplina de História. Achava a disciplina de História muito chata, incompreensível. As aulas de História, para mim, eram um momento de tormento na escola, principalmente na 10ª classe. E na 10ª classe eu, sinceramente, não percebi nada do que se tratou nas aulas de História, por causa da forma que o professor lecionava as suas aulas. O que ele fazia? Ele simplesmente ditava apontamentos. Eu nunca vi o professor a explicar cada aula, tentar fazer-nos entender o que tratava cada conteúdo. Nunca. Ele simplesmente ditava apontamentos. Ele vinha, ditava apontamentos que chegou um momento em que o meu dedo teve uma lesão, teve um calo enorme aqui por causa da pressão da esferográfica. Olha, nós escrevíamos ou copiávamos apontamentos que por aí deviam merecer ou pertencer a 4 aulas. Nós somente escrevíamos numa só aula. E quando não conseguisse terminar o apontamento ou terminar de ditar o apontamento naquele dia, ele recomendava-nos como trabalho para casa ir passar ou copiar o resto do apontamento com as turmas ou com os colegas das turmas em que ele já tinha passado e já tinha adiantado com os apontamentos. Então, era um verdadeiro pesadelo para mim a disciplina de História naquele período. E as nossas aulas aqui em Moçambique, para quem não é de Moçambique, as nossas aulas aqui em Moçambique têm 45 minutos, o normal. Mas ele até ocupava o tempo do recreio, o intervalo, só a ditar apontamentos. Então, eu nunca entendi nada. Para mim, as aulas eram incompreensíveis. Deste e outros motivos, eu passei a não gostar da disciplina de História. Eu realmente detestava a disciplina de História. A partir da 10ª classe, então, tudo foi exagerado. Porque só de pensar nas aulas de História, pensar em História, eu pensava ou lembrava-me daquele professor. Lembrava-me das aulas dele. Lembrava-me do calo que ele tinha me criado no dedo com a esferográfica. Porque eu já tinha um dedo torto por causa daquele professor. Por causa de História, eu tive dedo torto. Então, não tinha como eu gostar de História com um dedo torto, né? Já, não tinha como. Então, mas, por ironia do destino, em um só ano, numa só classe, tudo mudou. Eu passei a gostar da disciplina de História que até formei-me em História. Olhem só como o destino prega-nos uma partida. Numa só classe, passei a amar a disciplina de História e formei-me como professor de História. E hoje eu vivo História. Por que comecei a gostar da disciplina de História na 12ª classe?
por dois motivos. Primeiro, o conteúdo da disciplina de História na 12ª classe. A História na 12ª classe fala de História de Moçambique. Eu amo a história do nosso país. Amo a história do meu país, Moçambique. Segundo, talvez o motivo mais importante, a professora. Tinha uma professora que eu posso dizer que ela era bonita, mas não é só pelo facto dela ser bonita que eu passei a amar a disciplina de História. Não. Também pode ser por isso, né? Pode ter sido por isso. Mas pela forma que ela explicava, pela forma que ela lecionava as suas aulas. Tão simples que eu não me vi a ocupar ou a preencher a metade do meu caderno, das folhas do meu caderno. Então, eu fiz uma retrospectiva. Então, por que eu escrevi tanto na 10ª classe? Se a 12ª classe é a classe mais grande ou mais superior que a 10ª classe, por que os conteúdos da 12ª classe não são vastos que os conteúdos da 10ª classe? Não. A resposta era a seguinte, é que a professora dedicava mais o seu tempo em explicar os conteúdos que ditar. O contrário com o professor da 10ª classe. Ele limitava-se mais a ditar apontamentos, que quase nós escrevemos o livro inteiro da 10ª classe, na disciplina de História, diferente da professora da 12ª classe. A professora da 12ª classe explicava, ditava, explicava, ditava, explicava, ditava. Então, eu passei a compreender a disciplina de História, passei a amar a disciplina de História. A forma simples que ela lecionava as suas aulas, qualquer um poderá se apaixonar por ela. Não por ela. Por ela a História, não por ela a professora. Por ela a disciplina de História. Acho que entendeu, né? Yeah. Então, qualquer um poderá se apaixonar pela disciplina ou pelas aulas dela. Dela a professora. Acho que já percebeu dessa vez. Então é isso. A professora era bonita, inteligente. Eu nunca faltei aulas dela. Nenhum homem faltou aulas dela. Algumas meninas faltavam aulas dela, mas nenhum homem na turma faltava aulas dela. Talvez porque ela era muito inteligente, não sei. Foi por causa da professora, da forma que ela lecionava as suas aulas, que eu passei a gostar da disciplina de História. É um ano. E acabei me formando em ensino de História. Hoje sou licenciado em ensino de História. Portanto, foi no final do ensino médio onde eu percebi que a disciplina de História não é chata. O problema não está na disciplina em si. O problema está nas estratégias usadas pelos professores. Cada um dos professores tem suas estratégias, tem suas formas de lecionar, tem suas formas de ensinar, de instruir os seus alunos. Mas, de vez em quando, por vezes, essas estratégias não são eficientes, não são eficazes, como o caso da 10ª classe. Porque teve um efeito reverso. Em vez de eu gostar da disciplina, ele fez com que eu odiasse a disciplina. Mas depois, conheci alguém, conheci uma professora que fez o contrário. Realmente fez gostar a disciplina. Fez com que eu gostasse dela. Dela a disciplina, não dela a professora. Apesar de eu ter gostado dela. Mas eu era criança, não podia fazer nada. Então, tive que dormir com aquilo, crescer com aquilo, esquecer. Hoje ela também já está velha, acredito eu. Voltando ao conteúdo. Então, foi assim. O problema não está na história. Até, por vezes, eu tenho feito o seguinte. Nas minhas aulas, quando estamos a conceituar a disciplina, a ciência em história em si, ou história como ciência, eu tenho falado com os meus alunos o seguinte. Tenho feito uma certa analogia para referenciar a importância da disciplina de história. Vocês estão a ver a vidente, aquela vidente com sua bola de cristal. O que ela faz? Ela prevê o futuro, não é isso? A partir da sua bola de cristal. Já eu, como professor de história, ou o historiador, a partir de uma fonte histórica, seja livro, um artefato, principalmente um material escrito,
nós vemos o passado. A partir do conhecimento que trazemos do passado, compreendemos o que está a acontecer no presente. E, com isso, tentamos prever o que vai acontecer no futuro, ou perspectivar os acontecimentos no futuro. Então, nós temos mais poder que a dona de bola de cristal. Já entenderam qual é a importância da disciplina de história? Então, vê o passado, compreende o presente e perspectiva o futuro. A dona da bola de cristal só vê o futuro. Se lhe perguntar o que aconteceu, ela não vai contar nada. Então, é isso. Não só. Aliado a esta situação da pandemia que vivemos atualmente, muitas escolas, muitas instituições de ensino foram fechadas. Eu vejo alguns alunos transformaram esses períodos de estado de emergência em períodos de férias, ou para eles estão de férias, e desapegaram-se totalmente dos livros, dos apontamentos, não leem, só passam a vida a passear, a correr riscos de estarem contaminados e criar problemas para as suas famílias. Então nós pensamos, por que não criar um canal? Bom, eu fui formado em História, tenho uns colegas que compreendem de tecnologia, a edição, produção de imagens ou vídeos e tal. Por que não criarmos um canal em que poderíamos passar os conteúdos das aulas de História a esses alunos? Eles passam tempo grudados nos seus smartphones. Estão sempre a ver vídeos no YouTube. Por que não carregarmos as aulas de História para o YouTube? Então, no momento que ele entra para o YouTube, encontra lá as aulas da disciplina de História. Mas de uma forma diferenciada. Não como as aulas que ele tem tido ou tinha na sala de aula. De uma forma mais descontraída, mais interessante, mais atraente, fazendo jus ao nome Historiar Rindo. Estaria a aprender a rir. Aprender de forma descontraída, como se estivesse em período de lazer. Aí surgiu a ideia do Historiar Rindo. Portanto, o canal Historiar Rindo é uma alternativa ao ensino e à aprendizagem. Ela desapega-se àquelas formas de ensino tradicional, apega-se às novas formas, aos novos paradigmas do processo de ensino-aprendizagem, mais descontraído, onde favorece-se e permite-se que o aluno seja o construtor, o procurador ou o pesquisador do seu próprio conhecimento. Então nós trazemos aqui ou aparecemos aqui como mais uma fonte a ser explorada pelos alunos. Estamos mais apegados à teoria construtivista. E é assim, apesar dos conteúdos a serem apresentados no canal Historiar Rindo serem sérios, reais, coloco reais entre aspas porque a verdade em história é relativa. Então, reais, e nós vamos colocar ali um toque de comédia, um pouco cômico, um tom cômico. Por isso, o Historiar Rindo, perceberam? Acredito que perceberam aí desse lado. Então, nós vamos colocar sempre em todos os conteúdos, em todos os assuntos, por mais que sejam sérios, como? Nós vamos arranjar alguma forma de transformar ele em um conteúdo engraçado. Um conteúdo real, mas que vai ter um toque cômico. Imaginemos a independência em 1975, dia 25 de junho. Estamos em junho, o mês em que estamos a gravar esse vídeo. A certeza que existe é que no dia 25 de junho de 1975 foi proclamada a independência pelo então o primeiro presidente da República de Moçambique, Samora Moisés Machel. Este é o facto. Mas agora, como apresentar este facto? Como apresentar o acontecimento? Aí já vai entrar o toque do Historiar Rindo. Por isso, queremos pedir desde já que acompanhe o nosso canal, não te vais arrepender. Se não gostas de história, acompanha mesmo assim, acredito que vais mudar de ideia, não te vais arrepender, porque os conteúdos que virão
no futuro serão muito bons e interessantes. Seja nosso subscrito, seja o divulgador do nosso canal, vai partilhando o nosso canal, os nossos vídeos, para que tenhamos mais aderentes, para que existam mais alunos moçambicanos e na diáspora que se interessem pela nossa história de Moçambique e pela história ao nível do mundo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.